Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência magnífica, transformadora de estudo da palavra. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, para dessa forma nos prepararmos devidamente para o estudo da palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito venha impressionar, venha iluminar, venha trazer entendimento e, acima de tudo, a Tua Santa Presença para perto de nós. Que, por meio da lição, do estudo de hoje, nós possamos Te conhecer mais ainda. Esse é o nosso desejo, Pai, porque o nosso grande anseio é ter toda a eternidade junto a Ti. A Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Hoje nós vamos estudar a lição de terça-feira. E o tema da lição é a história de Sodoma e Gomorra. Olha só qual será o tema de hoje. Eu separei aqui alguns pontos. Tem aqui 3 contextos bíblicos para nós lermos. E o primeiro ponto que eu destaquei é o seguinte, ó. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento. A história é a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa história ela é bastante vívida aos nossos pensamentos, à nossa mente. Com certeza, até mesmo as pessoas que não têm podemos dizer assim, uma experiência, uma vivência religiosa, com certeza já ouviu falar sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. A destruição dessas cidades, como foi que aconteceu, as razões, o motivo. Ou seja, é uma história que é bastante conhecida. E é por isso que eu e você precisamos também estar munidos das informações que essa história traz, porque elas foram utilizadas para exemplificar o que iria acontecer nos momentos, como dizia meu avô, derradeiros da história desse mundo. Ou seja, nos momentos finais, tá certo? Então, vamos fazer a nossa leitura aqui dos textos e contextos que foram apresentados no nosso estudo. O primeiro contexto é a carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso do 4 ao 11, que diz assim, ó: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Uma pequena pausa aqui só para a fim de esclarecimento. Esse inferno que é mencionado aqui não é o inferno que nos é apresentado, principalmente dentro do contexto religioso católico, tá? Num espaço de submundo ou debaixo da terra, não é isso. Esse inferno aqui está se referindo exatamente à terra, que foi o local onde os anjos expulsos do céu foram destinados, foram lançados e jogados, tá bom? Continuando. Versículo 3. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. O segundo contexto, ele está no livro de Judas,
Judas só tem um capítulo, então nós vamos ler o versículo do 5 ao 8, que diz assim: Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. No texto de Judas, a gente vê meio que uma repetição, né, do que Pedro falou. E o último contexto, Ezequiel, capítulo 16, versículo 46 ao 50, diz assim: Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas. E sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Vocês não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas conforme você viu. Esse último contexto, ele é, de certo modo, uma palavra de admoestação, né, de puxado de orelha, com relação ao antigo Israel, que estava vivendo, podemos dizer assim, um estilo de vida completamente contrário à vontade de Deus, a ponto que o próprio Deus afirma que eles estavam vivendo piores que os moradores de Sodoma. E isso é uma crítica bastante pesada para se ouvir. Então, com base nesses três contextos, eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos. E o primeiro ponto diz assim, ó: a advertência apresentada às pessoas dos últimos dias, por meio do relato de Sodoma e Gomorra, é claro. Um dia, os ímpios serão destruídos. Neste mesmo canal, a gente também divulga ali meditações. E há alguns dias atrás, a gente conversou sobre a questão da vida dos ímpios muitas vezes chamarem a nossa atenção. Porém, o nosso estudo de hoje não apenas nos alerta, mas nos afirma que, embora os ímpios possam estar vivendo uma vida aparentemente melhor, uma vida boa aparentemente, essa vida terá que, podemos dizer assim, um desfecho completamente terrível. É tanto que em alguns contextos da Bíblia mencionam como o dia do juízo como o terrível dia do Senhor, o grande dia terrível, né? E isso é exatamente para trazer à tona a justiça que as pessoas más terão que lidar e enfrentar. Nesse dia, todos aqueles que não apenas se apegaram ao pecado, mas que primariamente rejeitaram a graça de Deus, essas pessoas terão que, podemos dizer assim, experimentar o mesmo resultado que fora destinada a Satanás e seus anjos, somente. Mas por conta que essas pessoas se aliaram e cederam e, podemos dizer assim, se tornaram amigos do diabo, também terão que viver e experienciar a mesma situação de Satanás e seus anjos.
O segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó, o pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sobre uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. Olha a situação que uma pessoa vive quando está ali familiarizada na prática do pecado. Ela não consegue se enxergar, ela não consegue perceber o tipo de rumo e vida que ela está trilhando. Mas ela consegue perceber o pecado da vida alheia. Percebe como o pecado de fato cega a pessoa? Percebe como o pecado torna a pessoa hipócrita? Às vezes a gente fica sem conseguir entender. Pessoas que no passado estiveram entre nós e que hoje, por ocasião do pecado, se afastaram. Se afastaram muitas vezes a ponto de a gente perguntar e refletir: o que foi que aconteceu? Endoidou? Enlouqueceu? No passado estava aqui junto com a gente, defendendo tais doutrinas, vivendo isso, e agora jogou tudo por terra? O que foi? Esqueceu? Deu amnésia? Não. Isso é exatamente os efeitos que o pecado provoca na vida do ser humano. Deixa ele não apenas inerte, mas em uma situação de cegueira. Certa vez Jesus fez até esse tipo de acusação com os fariseus, dizendo que eles, que aparentemente eram os doutores da lei, as pessoas religiosas, embora eles enxergassem fisicamente, eles se encontravam em uma situação de cegueira espiritual. E enquanto aquele que de fato era cego de verdade, um cego de nascença, ele conseguia enxergar muito mais do que os propensos líderes religiosos. Eu separei mais alguns pontos e o próximo diz o seguinte: Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagina a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que as cidades famosas por seus pecados. Eu imagino que não foi algo fácil de se ouvir, que com certeza houve pessoas que bateram no peito dizendo: não tenho pé do perigo de eu ser como os moradores de Sodoma. Ah, meu amigo, eu não faço o que eles fazem, não. Eu estou distante daquela realidade. A presunção religiosa muitas vezes faz com que a gente tenha uma altivez, né, de estado, achando que é superior, achando que está longe daquele tipo de realidade. E nunca faria o que os moradores de Sodoma e Gomorra fizeram. Mas é exatamente isso que o pecado provoca na gente. A gente não consegue ver, enxergar e perceber a real situação que o ser humano pode chegar a se encontrar. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Isso não é novidade, não apenas com o antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje. Essa longa lista está ali em Romanos 1, verso 18 e 32, onde ele descreve várias práticas pecaminosas. Qual era o intuito de Paulo de descrever tais práticas pecaminosas? Será que era de apontar o dedo para as pessoas que viviam dessa forma? Não. O intuito de Paulo era fazer com que seus ouvintes refletissem no tipo de vida que aquelas pessoas estavam vivendo. O intuito de Paulo era fazer com que seus ouvintes analisassem a própria vida e olhassem para si para ver se não estava vivendo daquela mesma maneira. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós chegamos à conclusão que, embora esse livro sagrado e especial tenha sido destinado para toda a humanidade, mas nós podemos ver que, de maneira estratégica e pontual, ele se dedica-se ao povo de Deus. As histórias ali preservadas não é simplesmente para a gente memorizar, mas é para a gente se olhar e ver
se nós nos enquadramos, se nós nos encaixamos na cena ali narrada e descrita. É para a gente avaliar a nossa vida com base na experiência de pessoas que já viveram antes de nós. E dessa forma, buscarmos a cada dia sermos cristãos melhores. Cristãos que estão dando passos de crescimento na graça e na santidade diante de Deus. O próximo ponto que eu destaquei é bastante importante e diz o seguinte: Natan fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Essa história é bastante conhecida por nós. Qual foi a reação de Davi? Ele gostou da história? Não, né? Ele ficou com muita raiva. Ele viu aquela injustiça sendo cometida e logo quis tomar providência. Chegou para Natan e disse: olha, me apresenta esse camarada, porque hoje mesmo eu vou apresentar a justiça para ele. Eu vou mostrar o que é o certo para esse camarada. Até que Natan chegou, olhou muito bem nos olhos de Davi e disse: esse camarada é você. Percebe a situação em que Davi estava vivendo? Davi estava em pecado. E porque ele estava em pecado, ele não conseguia se enxergar. Ele não conseguia se avaliar. Ele não conseguia ver, como diz o texto, a trave que estava no olho dele. Mas ele conseguiu ver a injustiça do homem mencionado na história. Ele conseguiu perceber. Quando Natan afirmou que era ele, foi então que Davi caiu em si e percebeu o quão distante estava de Deus. Será que nós estamos nessa situação? Será que nós estamos precisando que alguém chegue até nós, segure assim pelos ombros e dê uma sacudida, dizendo: ei, presta atenção, avalie a tua vida. Embora tu esteja percebendo que as pessoas ao teu redor estão indo de mal a pior, seguindo as práticas de Sodoma e Gomorra, e que essas pessoas irão ter um encontro com o juízo de Deus, presta atenção para tu também não ter esse encontro. Presta atenção para tu também não estar andando nos mesmos passos que essas pessoas, achando que está, podemos dizer assim, em uma posição de salvaguarda. Eu e você precisamos estar analisando a nossa vida, refletindo, fazendo aquela autoanálise. Senhor, olha para mim. E como Jó certa vez fez em momentos de oração, avalia, analisa a minha vida. Vê se há em mim algum caminho torto, algum passo errado. Julga a minha causa. Pleiteia a minha situação. Isso é que é de fato importante. Nós estarmos sempre vigilantes, não com a vida alheia, mas com a nossa própria situação. É nesse ponto e aspecto que a salvação é individual. É individual no cuidado próprio da nossa vida. Ajudar as outras pessoas na sua jornada cristã não apenas é necessário, como demonstra ser uma prática cristã. Mas com relação à tua situação diante de Deus, somente você pode cuidar e zelar com isso. O último ponto que eu destaquei, que a gente vai encerrar o nosso estudo, muito bom o estudo de hoje, diz assim: a Bíblia, ela não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. Meus queridos, o assunto é sério. Não é porque eu e você somos cristãos que estamos em posição de superioridade com relação aos outros que estão vivendo sua vida de maneira dissoluta, como era o caso dos moradores de Sodoma. Embora eu e você declaremos a nossa dependência de Cristo, não é aquela história salvo, uma vez salvo, salvo para... Não. Eu e você precisamos continuar vigiando, refletindo, buscando, permanecendo e perseverando em Deus. Como disse certa vez o apóstolo, aquele que está em pé, cuide. Ei, presta atenção. Cuide para que não caia. Tá certo? Então que eu e você possamos, sim,
por meio desse estudo, desse momento com Deus, estar cada dia mais buscando a presença de Deus. Não simplesmente para adquirirmos conhecimento, mas principalmente para desenvolvermos um relacionamento sólido e estável com o nosso Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando da história de Sodoma e Gomorra. Duas cidades, povos, pessoas que, embora tenham feito escolhas horríveis para a sua vida, mas que nos ensinam e nos mostram o caminho que nós não devemos andar. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro, no próximo estudo. Tá marcado, tá? Não falta. Então, até a próxima e tchau, tchau.